Olá, galera! Olá, professor! Olá, professora! Sejam todos aqui, estudantes e professores, muito bem-vindos para mais esse encontro nessa trajetória, nesse percurso que a gente faz aí do novo ensino médio, dos itinerários formativos. Eu sempre me apresento, né? Sempre me apresento como professor de História, mas é bom lembrar que a gente está trabalhando aqui de uma forma multidisciplinar, de uma forma interdisciplinar, de modo que as áreas de conhecimento acabam aqui se amalgamando, se juntando, dialogando, fazendo compartilhamentos, e é nessa pegada que a gente já conhece, já virou hábito, que eu chamo aqui o meu colega de trabalho, habitué dos nossos encontros pela manhã. Seja muito bem-vindo, professor Antônio Russo, de Geografia. Obrigado sempre pelo convite, né, Guerreiro? Já virou mesmo praxe mesmo, eu gosto muito aqui de trabalhar com você aqui nas aulas. Um abraço aí para os alunos aí da segunda série e também para os professores. Muito bem. Vamos colocar no LED aqui. Vamos especificar direitinho o que a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando aqui o aprofundamento cultura em movimento. A gente não pode esquecer que quando a gente fala cultura em movimento, a gente entende a cultura cujos conceitos nós já trabalhamos na introdução, no desenvolvimento, como uma espécie de organismo vivo. Isso é fascinante quando a gente estuda uma sociedade. Essa ideia de que ela não é estanque, ela não é parada, ela o tempo todo se ressignifica, o tempo todo ela se cria, ela se renova. Professor Russo, o senhor conhece o Mário Sérgio Cortella? Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que eu acho muito legal que se relaciona com esse comentário que eu fiz. Que nós não nascemos prontos. Boa, nossa. O que você entenderia dessa frase, nós não nascemos prontos? Nós não nascemos prontos porque a gente vai crescendo, vivendo e aprendendo, né? Não tem essa velha frase. É uma frase chinesa? Isso eu já não sei te dizer. Tudo vem da China ultimamente, né? Não. Isso eu já não sei te dizer. O que eu posso comentar aqui é que tudo que a gente fala que é de um sábio chinês ganha uma estrutura mais, né? Então, de acordo com o sábio chinês, Isso, né? Isso. Tem um grande autor carioca que já morreu, chamado Milor Fernandes, né? Comediante, um sujeito muito inteligente. Era uma das pessoas que traduziam Shakespeare aqui no Brasil. Ele dizia o seguinte: tudo que eu falo teria mais solidez se em vez de carioca eu fosse um sábio chinês. Olha, tá vendo? Então, quando a gente está aqui citando o professor Mário Sérgio Cortella, ele diz que a gente não nasce pronto e a gente nunca termina esse processo de ficar pronto, justamente porque se relaciona diretamente com aquilo que o Russão falou. A gente está o tempo todo aprendendo. Você sabe que isso é tão fantástico, Russo, que uma vez me perguntaram o seguinte: quando a gente chega numa certa idade, é muito comum as pessoas perguntarem: você se sente velho? Você ainda se sente jovem? E a minha resposta foi uma que eu continuo mantendo até hoje. Eu não sou nem velho nem novo, eu sou contemporâneo. E por que eu disse que eu sou contemporâneo? Porque eu me dou ao trabalho de o tempo todo continuar aprendendo. Tem muitos especialistas, principalmente na área de psicologia, Russão, que diz que a gente envelhece quando a gente deixa de aprender. Você concorda com isso? Isso é verdade, né? Até porque, né, você para no tempo, vamos dizer assim, né? Acho que é o que a gente fala, né? A gente fala assim brincando e tal, mas assim, a vida é um aprendizado, né? A gente mesmo aí, eu tô com 54 anos e tal, eu tenho uma filha de 6. E o que ela faz hoje, o meu filho de 22 não fazia. Então, para mim é um aprendizado, porque você vai criando, né, novos métodos até de, né, criar seu filho, tal, entender, né, o seu filho. É um dos exemplos, tem outros exemplos aí, né, pessoas fazendo faculdades aí com 60, 70 anos, não, para aprimorar o seu conhecimento, nem muitas vezes nem para trabalhar, só para aprimorar, para não ficar parado. Então, sim, né, se a pessoa para aí no tempo,
ela acaba, né? E acho que até regride, né? E até começa até a ter doenças. Muito né? bem lembrado. Que Questões é o psicossomáticas. Isso, exatamente. Né? Você sabe que tem uma colunista de um grande jornal aqui em São Paulo, o sobrenome dela é Goldenberg, eu não lembro o primeiro nome agora, que ela tem um trabalho muito legal e como ela se fascina trabalhando com pessoas de 90 anos que estão nativas. Que estão lendo, que estão aprendendo, que estão procurando coisas novas, escrevendo, produzindo. E isso é fundamental, não só para a nossa saúde mental, para que a gente continue se sentindo vivo acima de tudo. Né? E cai aquilo lá que você que está passando nessas aulas aqui, né? Aquele conhecimento que você já tem da sua vida com as novidades que ela aprende. E aí envolve a tecnologia, né? Então por isso que fica fascinante você pegar uma pessoa de 90 anos. Imagina uma pessoa de 90 anos, o histórico que ela tem por trás disso, que a gente até discutiu isso na aula anterior. E ela aprendendo coisas novas e repassando. É fantástico isso aí. É fantástico. Porque uma vez eu lembro que eu encontrei um garoto na sala de aula e ele estava meio que fazendo uma tiração de sarro com os avós que ele considerava analfabetos digitais. E aí eu comentei com ele duas coisas. Eu falei que a cultura dos avós estava adaptada ao mundo deles. E que naquele mundo deles não existia a noção de você se desenvolver digitalmente. E a segunda coisa, eu disse para o garoto, você sabe fazer um arroz igual da sua avó? Você que sabe mexer em aplicativos, vai fazer um arroz igual da sua avó. E aí ele falou, pô, eu não consigo mesmo. Falei, tá vendo? Vocês podem então se somar, né? Cada um aí pode compartilhar esses saberes. O fato de você, de repente, arrebentar aí no uso tecnológico, não tira de você a oportunidade de ir para o fogão e resgatar uma memória afetiva, muitas vezes ligada à culinária, em cima de uma cultura que tem décadas aí, e que se você for ler no aplicativo a receita, não vai ficar igual. É verdade. Não vai ficar igual. Então, todo mundo tem muito que aprender com todo mundo. Vamos voltar aqui para o LED. Olha lá. A gente está trabalhando o componente número 3, que é a ressignificação do povo brasileiro, que, como eu já comentei com vocês, a gente procura recontar a história local, a história da comunidade, mas não tomando como referência as histórias oficiais, não tomando como referência os grandes historiadores, os livros didáticos, mas tomando como referência a memória e as experiências locais. A gente está vendo aqui a sistematização número 2, fontes orais e habilidades número 2. É uma continuação da aula que nós tivemos ontem. Vamos deixar no LED ainda. A gente está vendo aqui as habilidades do eixo estruturante, que aqui é mais um canal para o professor. E o que interessa mesmo para o alunão que está nos vendo são os objetivos. Trabalhar aqui os procedimentos para organizar as habilidades e competências a partir dos dados de fontes orais. E nós tínhamos também dito o seguinte, que foi na aula de ontem, que a gente começou a trabalhar a oficina de produção. Vamos voltar para o LED. A oficina de produção é uma linguagem expositiva comumente relacionada às mídias. E aí, o que a gente quer? A gente sugere, a gente está aqui trabalhando que o conteúdo seja organizado a partir das memórias locais, os dados coletados através das entrevistas que a gente viu aqui na atividade 1 e que continuou na atividade 2. Russo, deixa eu fazer uma integração aqui, raiz, com o seu componente. Compartilha comigo, qual é o componente que você está vendo no segundo ano médio? Então, o componente, um deles é a demografia, né? Que fala sobre o estudo da população, é o componente 3, né? Da hashtag lá da mídia, né? E tem o do solo, que aí a gente está falando aí agora sobre, né, a estrutura aí do planeta, né? E chegando aí para a questão aí do tempo geológico que nós tivemos. Né? Quando ontem você falou de uma forma bem legal sobre o significado da sistematização, que a gente inclusive aqui viu
nada mais é do que um fechamento, é como você vai organizar os saberes que você concentrou nos trabalhos de desenvolvimento que serão apresentados agora. Eu fiquei curioso para saber, nos teus componentes, como que vai ser, como que foi organizado aí as apresentações? É uma oficina de produção ou a sugestão é outra? Bom, como a metodologia principal aí dos eixos estruturantes, no caso dos dois componentes que eu trabalho, fala de investigação científica, então basicamente é pesquisa, né? E logicamente produção de seminário, né? O interessante é que nós aqui do Centro de Mídias, nós temos que mostrar, na minha opinião, para o aluno, né, e também para o professor, né, formas que podem ser pesquisadas, né? Então, falar sobre seminário, falar sobre mapa mental, os alunos, os professores até já sabem como o procedimento, mas a gente pode dar, né, subsídios, né? Então, por exemplo, de demografia, nas duas sistematizações, eles tiveram, por exemplo, aí, exemplos de sites que eles podem entrar, inclusive acessei os sites nas sistematizações aí, para eles saberem até manusear, caso, né, nunca tinham manuseado. Então vai assim, acho que nós aqui, que somos, né, um apoio para os professores e para os alunos, mostrar, né, como você está apresentando aí a sistematização, né, exemplos de oficinas, né, exemplos de sites, exemplos de como você pode proceder fazendo atividade prática na sala de aula. Acho interessante. Deixa eu só colocar aí, você falou da Goldenberg, a nossa querida produtora Karen, né, passou aqui as informações, é Miriam Goldenberg. Ah, muito bem. Antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é autora de A Invenção de uma Bela Velhice. Isso, muito bem. A produça está de parabéns, né? Então, agora... eu posso dar esse exemplo. Me deixou felizão. É a questão aí também do que nós fazemos o trabalho aqui. Então nós estamos dando o apoio. Então não ache que aqui no estúdio a gente fica aqui, né, a Deus dará. O pessoal aqui apoia. Então você citou, não lembrou, tá aqui. A produtora já foi lá, pesquisou. Que é isso aí, esse é o trabalho que a gente faz. Isso me mostra duas coisas que eu acho bem legal. Primeiro, como a gente vive numa era que eu acho fantástica. O professor e ex-presidente da República, Fernando Henrique, dizia que a gente vive um novo renascimento com a era da internet. Por que ele falou isso? Pela facilidade que a gente tem de consultar hoje dados. Porra, já pensou se fosse na nossa época como que a gente fazia? Poxa, ia ser complicado. Você ia lá numa enciclopédia. Nossa, gente, e outra, as informações nem estariam tão atualizadas como estão hoje. E a segunda coisa que me chama bastante atenção, Russão, é como o professor passa a ter agora um papel fundamental de orientação da pesquisa. Porque você tem uma facilidade muito grande com o fluxo de dados, com as informações, mas nem todas são confiáveis. Isso. Há um método já clássico, há um método já consagrado de você conseguir buscar a informação, né? Lapidar essa informação, ver o que de repente é relevante, o que não é. Por exemplo, os alunos que estão trabalhando aqui com pesquisa, eu sempre digo, é super relevante quando você vai buscar um site, se for de uma fonte confiável de jornalismo, um canal de comunicação confiável. Ele tem muito maior capacidade de ser uma fonte fidedigna. Se for de uma grande universidade também, um centro de estudo, ou se for dados públicos, sim, mantidos pelos governos, que por causa das políticas públicas precisam ser assessorados por informações de alto nível. Agora, né, Russão? O sujeito pega lá um site de um sujeito desconhecido. Um blog. Alguém que está dando uma opinião ali sem fundamentação, ou está fazendo uma citação de fonte que ninguém nunca ouviu falar. Aí a gente tem que ficar sempre com o pé atrás. E a melhor forma não é acreditar ou desacreditar logo de cara. É contrastar. É fazer aqui uma comparação com mais fontes. Pega outras fontes, cruza os dados, e aí você começa a perceber, de repente, aquilo que faz mais ou menor sentido. Gente, uma coisa que tem que ficar latente aqui, e agora o papo é muito sério. Trabalhar com comunicação social
na era em que a gente vive, é algo que dá muito poder político, é algo extremamente estratégico. Portanto, a comunicação social, Russão, ela tem que ser mediada por órgãos com credibilidade. Sim. Porque senão você leva as pessoas a, de repente, sustentar inverdades, mentiras, fakes, e isso compromete, no final lá das contas, até a própria saúde da coletividade. Então a coisa é muito, muito, muito séria, tá? Vamos voltar aqui para o LED. Eu tinha comentado com vocês ontem. Vamos reforçar que todos nós, independente do nível de erudição, somos produtores de cultura e a democratização da construção do saber histórico, na medida em que a gente dá voz a pessoas que têm muito o que dizer, têm muito o que falar e têm muito a contribuir com as suas experiências e com as suas memórias. Vamos lá para o LED de novo. O aluninho aqui, de repente, muitas vezes vai ter essa conversa com o professor sobre as metodologias ativas, que se relaciona diretamente com aquilo que eu já falei. O professor agora é um maestro, ele está regendo aí o saber, ele está afinando os músicos, que no caso são os estudantes. Mas são eles que vão tocar música, né, Russão? Ah, com certeza, né? Por isso você falou, maestro, né? E ele só vai reger a orquestra, né? E aí faz parte aí do protagonismo juvenil que nós costumamos falar aqui em todas as aulas aí no Centro de Mídias. Muito bem lembrado a questão do protagonismo juvenil e independentemente de qualquer coisa, eu, como professor, alguém que já tem aí mais de 2 décadas de experiência, eu acho fundamental dar sentido para aquilo que se aprende em relação ao aluno. Esse que está nos vendo agora, ele tem que comprar, ele tem que gostar, ele tem que sentir que aquilo é importante. E quando ele se envolve na construção desse saber, tudo ganha muito mais sentido. Olha lá, a gente estava falando em construir o saber, a gente não pode esquecer que tudo isso é feito através de grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Eu estava até trocando uma ideia ontem com o Russo. E a gente aqui é raiz, a gente fala real. Não é fácil trabalhar em grupo. Não, não é fácil. Você vai ter pessoas com opiniões diferentes, com características diferentes, né? Mas, vamos lembrar algo. E aqui eu faço minhas palavras de Winston Churchill, um dos maiores líderes do século XX, responsável pela resistência da Inglaterra diante dos nazistas no período mais complicado da Segunda Guerra Mundial. O Churchill dizia o seguinte: democrata é aquele que busca o consenso. Então a gente vai trabalhar com o diferente, eu não vou ficar prestando atenção naquilo que você difere de mim. Eu não vou ficar aqui potencializando aquilo que eu não gosto em você. O democrata é aquele que fala, pô, isso aqui tem a ver com o que eu também penso, isso aqui a gente pode fazer uma dobradinha, isso aqui ele tem o que contribuir para mim, eu posso nesse caso contribuir com ele também, e a gente se soma. Então a gente está fazendo esse comentário e reforçando algo que a gente também trabalhou ontem, né, Russão? O resto da vida inteira ele vai trabalhar em equipe. Vai trabalhar em equipe. Vai ser assim no trampo, vai ser assim na faculdade. Tem a família trabalha em equipe, né? Não tem Bem jeito. lembrado. Senão, você vê quantas crises familiares nós temos pela falta de equipe que se ele tem. Ele não vai ser um eremita. Não. Vai ter que viver. Aí vai ter que viver na montanha, né? Vai ter que viver em sociedade. É. E uma vez vivendo em sociedade, sendo nas micro ou nas macro relações, ele vai se relacionar com muita gente que não vai pensar igual a ele e nem por isso ele vai ficar improdutivo. Olha lá, gente, a gente falou também aqui da sinergia produtiva, o fato de que muitas pessoas produzindo com o mesmo objetivo produzem muito mais do que se todas fossem individualmente divididas. E a gente falou também da divisão de trabalho por aptidões pessoais. Cada um fica relacionado a produzir com os elementos que mais curte, com os procedimentos que mais gosta. A gente vai agora, né, Russão? Chamar a vinheta. Vamos lá. E vamos torcer aí, ou pelo chat, ou online, que a gente possa
estabelecer um canal de comunicação online. Vamos lá para a vinheta, produça!